O Gamergate foi uma grande controvérsia na comunidade gamer estrangeira que influenciou o rumo da comunidade de videogames até os dias de hoje. Tudo começou com o lançamento de um jogo chamado Depression Quest em 2014. O jogo se trata de uma espécie de visual novel de texto, onde o jogador é relatado a história do protagonista que sofre com depressão e você tem que escolher opções que levem a ações que podem ajudar o protagonista a lidar com a sua depressão. Porém, independente das suas escolhas, o final do jogo sempre diz: você ainda tem depressão. O jogo foi feito por uma mulher chamada Zoe Quinn, que se tornou uma das pessoas mais odiadas na comunidade gamer. Esse ódio contra a Zoe não se deu apenas por conta de críticas ao seu jogo, mas principalmente por conta de uma caridade falsa que ela criou e depois embolsou todo o dinheiro para si e também Caralho, mano, escamou uma rapaziada firme, mano, a troco de nada. porque ela sabotou outras caridades legítimas, por acreditar que essas caridades não eram simpatizantes da causa feminista. É sempre isso, né, mano? No fim das contas se resume a isso, se resume a qual é o seu lado político, tá ligado? Porra, mano, se um cara de direita ou de esquerda tá fazendo uma doação que está ajudando uma pessoa, é isso, mano, felicidade, mano, foda. Por quê, sabe? Nossa, Cristo, por que que as pessoas são assim? Olho paia, velho. Que em 2014 estava em seu auge. Apesar das atitudes de Zoe e o próprio jogo Depression Quest não ter sido bem recebido pela comunidade, surgiram vários artigos de jornalistas de revistas de videogames falando do game de forma positiva e concedendo análises altas. Não sei, talvez seja um bom jogo, talvez não, né? Esse final aí é meio paia, mas. Pô, porra, mano. Paia, paia. A ação dela é muito ruim. Isso deixou muitas pessoas confusas, mas tudo acabou sendo revelado quando o ex-namorado de Zoe apresentou provas que ela havia traído ele com 5 homens diferentes, entre eles Uou! Calma aí. Calma aí, paizão. Ave Maria, doido. Cinco? Caralho. jornalistas e desenvolvedores de jogos indies. Zoe dormiu com 5 caras, com o objetivo de progredir sua carreira na indústria de jogos. Após o relato da ex Depois quer falar que, tipo, causa legítima, causa ilegítima. Quem é essa mulher, tá ligado? da Zoe e outras evidências que mostravam uma profunda corrupção do jornalismo gamer, iniciou-se a hashtag Gamergate, onde usuários expressavam sua indignação com o estado da comunidade e exigindo que os jornalistas envolvidos no escândalo fossem demitidos. Gradualmente, vários outros podres foram sendo revelados sobre o jornalismo gamer, como o fato de desenvolvedores de jogos pagarem propinas a revistas para que estas escrevessem análises positivas dos seus games. Os jornais e revistas responderam a essas críticas, iniciando uma enorme onda de manchetes e artigos denunciando o machismo e misoginia na comunidade gamer, taxando os gamers como racistas É e claro, é claro. Tipo, porra, mano. Esse é o problema de você querer politizar tudo, de você colocar tudo dentro da questão política. Esse é o problema, cara, porque agora eles sabem, as pessoas normais têm noção de que o facho é errado, o nazi é errado, e por isso, agora, e por ser a coisa mais errada, a coisa mais nojenta, que queima mais o seu posto, queima mais o seu filme, eles vão tentar te encaixar entre esses dois, tá entendendo? Ou entre o machista, ou entre qualquer outro desses estereótipos ruins. Eles vão tentar te encaixar nisso porque é o que todo mundo odeia, tá ligado? É a tática suja, a tática, assim, simplória. Pega uma pessoa que não tem nada de errado e coloca nela alguma dessas tagzinhas que queimam, sabe? Qual o nome dos? Envenenamento do poço. Essa é a falácia que eu tava querendo dizer aqui. Daí é o clássico do envenenamento do poço. Você pega um tipo de tag
como nazi, facho, e aí você coloca no sujeito pra queimar o posto dele, pra queimar o filme, pra o posto. Fácil, Racistas que fácil. odiavam mulheres e que, para resolver isso, a comunidade gamer deveria integrar pautas feministas. Assim, Claro. a discussão do Gamergate deixou de ser apenas uma discussão sobre a corrupção na indústria, mas sim uma briga ideológica. Sim. Antes do Gamergate, era extremamente Tudo vira raro você política. ver pessoas falando de política em comunidades de jogos, mas após o Gamergate, é praticamente impossível fugir desses assuntos políticos e de identidade de gênero, mesmo em franquias que não têm comunidades de jogos, mas após o Gamergate, é praticamente impossível fugir desses assuntos políticos e de identidade de gênero, mesmo em franquias que não têm absolutamente nada a ver. É, porque, tipo, os empresários, os grandes empresários, eles acham que você tem que mudar a sociedade, você tem que mudar o mundo, você tem que melhorar, criar o céu na terra. Pra isso, eles vão colocar em postos de poder aqueles caras que são da ideologia que eles acham certos. E aí esses caras que são ideologicamente engajados vão entrar nos jogos e colocar a visão deles de mundo nesses jogos. E vai ser assim no jornal, vai ser assim em jogo, vai ser assim em série, vai ser assim em qualquer lugar que dê pra meter política. Porque todos eles têm a imaginação de que eu tenho que mudar a sociedade, eu tenho que mudar o mundo, eu tenho que fazer o mundo um lugar melhor. Por isso eu tenho que envenenar tudo com política. Em 2019, É Zoe Quinn, insuportável, cara. a mulher que iniciou tudo isso, passou a se identificar como gênero fluido e acusou um homem chamado Alec Holowka, um dos criadores do jogo indie Night in the Woods, de ter abusado dela 8 anos antes. Ah, mano, tudo que ele falar eu acredito. Não vou acreditar nessa mina. Mesmo sem provas, o homem acabou sendo demitido de seu trabalho por conta das acusações e 4 dias depois tomou sua própria vida. Porra, mano. A menina trai o marido dela 5 vezes. Mete uma dessa sem prova. Como que demitem um cara desse, mano? Porra, velho. Pô, que povo, filho. Não é possível, é intancável, cara. É intancável. Quando uma mulher vem e ela fala que ela passou por um caso desse, você não vai falar que é mentira. Você vai ouvir o lado dela. Mas se a mulher ela já traiu o marido 5 vezes, já tem provas mais do que o suficiente de que ela pode mentir para caralho. Você tá entendendo? O ponto aqui é, você não tem motivos pra suspeitar de uma mulher que ela vem e fala pra você que ela passou por uma situação de assédio. Você vai lá e você acolhe. E aí você pede as provas, porque é comum, é o básico. Prove o seu ponto. Mas se a mulher já traiu o marido 5 vezes, você tem mais do que motivos pra desconfiar da palavra dela. E ela vai lá, ela acusa. Ela não tem provas. E ela já traiu o marido 5 vezes. Mano, eu prefiro acreditar no cara, mano. Ele não fez nada de errado até o momento. É ficha limpa, nunca fez nada estranho. Do lado do cara. Porra, 40 minutos só pra primeira camada, mano. Águas rasas. E a gente já viu várias atrocidades só na Luna Game foi um superfície. jogo de My Little Pony lançado em 2011. O jogo foi feito por um fã da franquia e publicado no fórum Equestria Daily. O jogo se tratava de um simples platformer feito no Game Maker, mas após apenas alguns segundos de Nossa, gameplay, Game Maker, uma hein? imagem assustadora aparecia na tela, acompanhada de estática e uma música distorcida. O jogo então criava vários arquivos diferentes no seu Pô, computador, sacanagem. contendo imagens assustadoras de pôneis e arquivos de texto que continham a frase "O fim está próximo". Por conta disso, o jogo foi dito como um vírus malicioso disfarçado de um jogo de My Little Pony. O desenvolvedor anônimo do jogo publicou o Luna Game 2 no Mediafire apenas algumas semanas após o lançamento do primeiro. Esse jogo é bem semelhante ao primeiro, mas ao invés de criar arquivos no seu PC, o jogo ao final simplesmente tranca o seu mouse na tela de Game Over e lhe impede de fechar o jogo, assim forçando o jogador a reiniciar o PC ou usar o Ctrl Alt Del. Nos próximos meses foram lançados o Luna Game 3, 4, 0 e, um ano depois, foi lançado Luna Game End, que encerrou a série.
Caralho. O Luna Game foi lançado bem antes da criação do Sonic.exe e apenas alguns meses depois da criação do Band Round, fazendo dele uma das primeiras creepypastas da internet que envolvem algum tipo de jogo amaldiçoado. Cara, me veio um relance. Pô, essas imagens todas na tela tal. Eu lembro de um bagulho assim da época. Mas eu não lembro muita coisa desse joguinho, não, cara. Tanto que quando começou a falar, eu notei. Mas vendo assim a tela, os My Little Ponies, assim, eu falei, caralho, não me é estranho. Vários Coisas jogos bizarras. inspirados em Luna Game surgiram em sites de fangames como a Game Jolt. Esses jogos ficaram conhecidos como jogos.exe, em referência àquela creepypasta do Sonic. Os jogos.exe é um gênero caracterizado por mimicarem uma espécie de game amaldiçoado ou vírus que infecta o seu computador. Esse gênero tem uma reputação bem ruim hoje por conta de críticas ao uso excessivo de jumpscares, terror ultrapassado e a programação amadora da maior parte dos jogos.exe. Pior que dá pra alguém entrar nisso daqui e fazer um baita jogo. Porque tem conteúdo. É um... E tem gente que gostaria de ver. Eu gostaria de ver Apesar também. das acusações, o Luna Game original não continha nenhum vírus, e o criador original, recentemente, abriu um site chamado lunah.me, onde detalha o processo de criação dos jogos. O Orkut foi uma rede social do Google lançada em 2004, que se tornou a mais popular do Brasil nos anos 2000. No começo dos anos 2010, o Orkut foi rapidamente perdendo popularidade por conta da competição com o emergente Facebook e sabotagem vinda do próprio Google, que Caralho. queria fazer do Google+, a rede social da empresa ao invés do Orkut. Em 2011, o site fechou, mas surpreendentemente, a maior parte das comunidades do Orkut foram arquivadas no Wayback Machine e você pode acessar elas até hoje. Caralho, que Por foda. meio desse arquivamento, é possível ver uma grande parte da internet antiga, assim como comunidades estranhas que seriam apagadas da internet para sempre. Dito isso, também houveram comunidades dedicadas a fetiches, hobbies anormais, membros do crime organizado, assim como as primeiras panelas da internet brasileira. A panela mais famosa do Orkut foi a Semeadores da Discórdia, fundada pelo youtuber e negacionista de Bitcoin Easy Nobre. Essa comunidade, Caralho. basicamente, criava outras comunidades menores e tópicos em comunidades pré-existentes, com o objetivo de instigar brigas e fazer aquilo que hoje é conhecido como rage bait. Mas ainda Caralho. assim tinha seus limites. Usuários que passavam dos limites e tentavam instigar violência, racismo ou atos criminosos eram banidos da bolha. E esses Essa de exilados, Bitcoin é em foda. resposta, criaram os Semeadores da Discórdia Maior e o Homens do Bem, panelas que são mais comparáveis com as bolhas doentes do Discord que temos hoje em dia, e alguns dos chãs brasileiros foram criados por membros dessas bolhas. Comunidades criadas por membros dessas bolhas mais pesadas do Orkut incluem Animais Eu Mato na Facada, ou então Haiti Estamos Torcendo para Chegar a 1 milhão de mortos, em referência ao terremoto que estava ocorrendo no país. Essas comunidades tinham o Caralho, os caras pegam pisado, né, velho? objetivo de fazer rage bait, expor os usuários a imagens chocantes, ou meramente divulgar a panela ainda mais. A maioria dessas comunidades, contudo, foram excluídas antes de serem arquivadas, e a única prova que temos para suas existências são postagens em blogs antigos e vídeos do YouTube de 2009. Como o Orkut foi a primeira rede social verdadeiramente mainstream na internet brasileira, ele também foi um grande ponto para a propagação de malware e para hackers. Desde o início do Orkut até o seu fim, houveram vários vírus famosos que abusavam do fato da maioria das pessoas da época não ter a mínima noção de web segurança. Um exemplo foi o vírus do Orkut colorido, onde era repercutido essa postagem dizendo que dava para deixar o seu Orkut com cores diferentes, apenas acessando ele por links diferentes. Esses links eram na verdade links falsos, que mimicavam a tela de login do Orkut e coletavam o e-mail e senha digitados pela vítima.
Caralho, que sacanagem, mano. O pessoal caia nessa à toa, né? Porque, pô, início da internet, né? É doloroso, mano. Tipo, hoje em dia é paia, né? Você vê idosos se fudendo por causa de hacker. Isso daí existe até hoje, mas nessa época aí eu olho e fico mais triste ainda, tá ligado? A vítima então perdia a conta e os hackers usavam dela para divulgar o Orkut colorido para todos os seus contatos. Outros exemplos semelhantes foram o vírus do áudio falso, onde alguém enviava scraps e recados para pessoas dizendo que eles haviam deixado um áudio muito importante para ela. Só que esse áudio em questão era na verdade um arquivo .swf que, ao baixado, destruía o computador da vítima e roubava sua senha. Caralho. Ou também o vírus do perfil amaldiçoado. Aparentemente, por volta de 2007 e 2008, tinha esse perfil que, se você adicionasse ele no Orkut, você automaticamente pegava um vírus. Só que ninguém sabe direito se era uma lenda urbana ou se era algo real. O maior vírus do Orkut foi, de longe, o vírus da bandeira, um worm que infectou milhares de usuários e deixou a plataforma quase inutilizável por alguns dias em 2010. Esse vírus tinha a forma de uma simples imagem da bandeira do Brasil, porém essa imagem secretamente continha em seu código linhas de comando que executavam ao simplesmente visualizar a imagem no seu navegador, assim infectando seu navegador com um vírus sem ter que ter baixado nada. Caralho, que bizarro, cara. Ao infectado, o seu navegador soltava um pop-up com a frase pegadinha do malandro, o seu Orkut ficava todo travado, a sua conta entrava em 5 comunidades do criador do vírus, e por fim, você é redirecionado para o Twitter do criador, um cara chamado Jokes. Além disso, a sua conta automaticamente mandava aquela imagem da bandeira para todos os seus contatos, assim infectando mais pessoas. Esse exploit do Orkut foi removido após um final de semana, e felizmente o criador do vírus não fez nada muito sério. Esse worm não roubava as informações ou as senhas das pessoas, e nem usava os perfis das vítimas para compartilhar conteúdo chocante, mas simplesmente alertou o Orkut sobre esse exploit e divulgou os perfis do criador, que ironicamente parece ter sido sua conta do Twitter hackeada e desapareceu da internet. O hacker foi hackeado. Tinha um grupo do Orkut que dava vírus para pessoas que compravam nesses tipos de grupos. Eu ganhei um vírus no DS, que eu tenho até hoje no meu pendrive. Caralho, eu fico longe de grupo. Mano, tipo, eu já fico longe de grupo de streamer em geral, né? Eu fico na minha aqui. O máximo de amigo que eu tenho é o próprio Ronin, né? Que ele tava aqui na live, não sei se ele tá ainda. Deixa eu ver aqui, eu acho que... Arroba... Não, ele não está. O Ronin, ele é uma das únicas poucas pessoas que eu gosto de conversar e de vez em quando trocar uma ideia. Tipo, ele é de boa. Mas eu tenho medo de ficar entrando em panelinha de streamer, porque isso daí, tipo, eventualmente dá problema se você não tomar cuidado. Sempre tem um doidinho aí no meio. Pra essas coisas eu já sou fresco. Imagina pra, o grupo de hacker, grupo de pessoas com drives e vírus e sabe? Eu tomo cuidado. Grupo de Discord, então, eu só entro em grupo de gente famosa e amigo meu, tá? Existe uma estranha peculiaridade no algoritmo do YouTube, onde se você pesquisar por certos caracteres específicos, o site só vai lhe recomendar vídeos bizarros, de terror ou contendo violência explícita. Os exemplos mais famosos disso são com essa série de caracteres estranhos aí, É porque eu ou travasar para escrevendo full mutaria, então. stop punctuation, que é ponto final em inglês. Ninguém tem a mínima ideia de quando isso começou, por que ocorre ou quem são as pessoas por trás disso. Found on the Tape foi um estranho canal no YouTube e considerado uma das primeiras ARGs da internet. O site foi criado 13 anos atrás, em 20 de julho de 2011, e nesse mesmo dia, publicou um vídeo chamado Clip094.mp4.
qual é o naipe disso aqui? É creepypasta? É tipo... Tentar fazer um bagulho meio creepypasta das ideias? Ah, tá. Vai vir jumpscare, né? 3 dias depois, Não o veio. canal postou mais um vídeo. Ele começa Caralho, lembrei de um vírus que era pra um site Porn, onde você clicava e tinha um negão pelado e um som estourado no fundo e você não conseguia sair do site. Fechar o app. Caralho, topeira. Cada buraco que você se mete. Ai, caralho! Qual foi essa, João?